estamos estudando esse texto da Palavra de Deus, nós vimos uma parte dele, nós vamos ver mais uma parte hoje e possivelmente o finalzinho do texto, a questão do perdão, eu vou deixar para a semana que vem, porque é uma questão que toca todos nós, que mexe com todos nós, e a Palavra de Deus traz muitas instruções sobre esse assunto. Antes de eu retomar, deixa eu contar uma historiazinha da Bíblia para vocês. No Velho Testamento, Deus é um contador de histórias excepcional. O Velho Testamento a gente tem muitas histórias contadas. E a história que Deus conta ela é curiosa, porque Deus não poupa os personagens. Deus fala dos personagens o que precisa ser dito deles. Se eles erraram, Deus apresenta o erro deles. Assim como se eles acertam, Deus também põe em distinção, em relevo, o acerto que eles fizeram. Tem uma história do rei Davi na Bíblia. O rei Davi era um jovem, de alguma forma ele foi excluído da casa dele. Eles eram 8 filhos e num dia em que um profeta recebeu uma direção de ir até a casa do pai de Davi e orar ungindo um rei, ele ia trazer uma profecia de que alguém naquela casa seria um rei. Todos os filhos estavam na casa com exceção de Davi. Davi estava trabalhando. Ele foi o único que ficou cuidando do rebanho. Ele era jovem, o pai dele muito possivelmente fez aquilo com ele, ele era ruivo, e isso é uma distinção para o judeu, raramente se acha um judeu ruivo, então ele foi uma pessoa que sofreu muita discriminação da parte dos seus irmãos e possivelmente um pouco da parte dos seus pais. Ele era um jovem muito sofrido, porém Deus elegeu ele como rei. E quando o profeta vai até a casa, vê o filho mais velho, era um sujeito alto, forte, um guerreiro. Ele pensou assim, certamente está perante mim aquele que vai ser o rei agora da nação de Israel. E Deus, gente, Deus é Deus. Olhem a beleza do que Deus falou. Deus falou assim, não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque eu procuro para mim alguém que busque a minha vontade. Quantos aqui de nós não somos rejeitados pela aparência, pelo jeito, pela maneira? Aprenda a pensar do jeito de Deus. Deus ama um rejeitado. Mas Ele cuida de um rejeitado. Ele cuida de um sofrido. E Davi então é ungido rei, mas só 14 anos mais tarde ele assume o reinado. E Davi, vocês conhecem a história, ele lutou contra Golias, ele lutou com uma pedrinha, uma funda e uma pedra. Ele rodou a funda e ele acertou a testa do gigante e o gigante caiu morto. Então ele disse, você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Guarde isso. Não lute as lutas da vida do seu jeito. Lute as lutas da vida em nome do Senhor. Porque não tem nada mais poderoso nesta terra do que o nome de Jesus, o jeito de Jesus. Não é à toa que a Bíblia ensina a gente a orar em nome de Jesus, porque é no nome, no jeito dele, que as coisas acontecem. Tá bom. Davi foi um guerreiro, ele teve muitas guerras, e aí, mais para o meio do final do governo dele, ele governou por 40 anos, ele resolveu construir um templo para Deus. Ele resolveu construir, guardem a expressão que eu vou usar, a casa do Senhor. E Deus então autorizou ele. Ele levantou o projeto, ele levantou o material, ele levantou os trabalhadores. Gente, só de trabalhador nós estamos falando de 80 mil pessoas
Por 20 anos foi a construção. Era uma construção onde as pedras eram encaixadas, elas eram talhadas lá na pedreira. E eles iam encaixando, porque é a casa em que Deus faria habitação. Porém, no momento em que ele foi construir, ele vai construir uma casa. No momento em que ele vai dar início à construção, Deus vira para ele e diz assim: Davi, você não vai edificar a casa. E Davi pergunta por quê? E o Senhor diz assim: você é homem de guerra, há muito sangue na sua mão. Você não tem condições de edificar uma casa porque você tem muito sangue derramado na sua mão. Eu vou levantar um filho seu, e este filho seu me edificará a casa. O seu nome será Salomão. Está lá no relato bíblico, 1 Reis 22. O seu nome será Salomão. Ele será um homem brando, dócil, gentil. Ele me edificará a casa. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E ele vai edificar a casa. Tá bom, deixa eu dar uma paradinha. Vocês sabem o que significa o nome Salomão no hebraico? Salomão significa pacífico. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você? A Bíblia está ensinando que quem edifica casa é uma pessoa pacífica. A sua casa não vai ser edificada com braveza. A sua casa não vai ser edificada com irritação. A sua casa não vai ser edificada com ira. Não vai ser. Entenda isso. Quem edifica casa é gente pacífica. Por isso que no meu coração, eu tenho pedido para o Senhor, tem muita coisa para a gente conversar. No meu coração, Deus depositou o tema de paz pessoal. Começar com a questão da paz. Por quê? Porque senão há impedimento em construir a sua casa. Você está me entendendo? E aí então, nós estamos trabalhando o texto. Lá o texto diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e bem assim toda blasfêmia e malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Então, nós estudamos que é uma evolução. O primeiro ponto é eu pensar mal de alguém. Então, a primeira coisa que ocorre com você é quando você pensa mal de alguém. Pensar mal de alguém pesa a tua cabeça. Você fica uma pessoa pesada aquele dia. Você fica uma pessoa tensa. Você fica uma pessoa com mais facilidade de explodir, de irritar. Gente, está aqui. Você pode e deve ser um guerreiro, mas você tem que guerrear, em primeiro lugar, contra as coisas ruins que ocorrem com você. A primeira luta que a gente tem é no pensamento. Então, o que é malícia? Malícia é pensar mal de alguém. Então, a gente tem que começar a ter disciplina com nós e com os nossos. Eu tive um chefe, durante uns 10 anos que eu administrei uma livraria, eu nunca ouvi aquele homem falar mal de uma pessoa. E quando alguém falava, ele conseguia levantar uma virtude daquela pessoa. Então a primeira coisa para a gente ter paz pessoal, você tem que aprender a cuidar da sua mente. Quando eu for falar sobre perdão, eu vou falar a respeito de um assunto, porque alguns de vocês estão tão machucadas, mas tão machucadas, ou por marido, ou por filho, ou por pai, ou por mãe, ou por namorado. Vocês estão tão machucadas que o peão não desliga da tua cabeça.
Ele não sai da tua cabeça. Mas aí nós vamos mexer nisso quando a gente entrar na questão do perdão. Então, primeira coisa, malícia. Nós vimos isso semana passada. Segunda coisa é a blasfêmia. Então, depois da malícia, depois de eu pensar algo indevido, o que eu faço? Eu viro para outra pessoa e eu vou difamar aquela pessoa. Você viu a Ana? Você viu a Ana? Eu não acredito que a Ana fez aquilo. Então, eu posso falar ao pé da orelha, que é uma coisa chamada difamação, ou eu posso falar num grupo, que é uma coisa chamada calúnia. Isso é tão grave que o direito considera isto crime, passível de punição. Uma difamação, uma calúnia. Segundo erro que nós cometemos. E aí, quando você fala, entenda o que eu estou te dizendo, olha o funcionamento da gente. Quem tem criança abaixo de 6 anos aqui em casa? Quando você coloca um desenho para essa criança assistir, ela assiste aquele desenho quantas vezes? Eu assisti a Pequena Sereia umas 500 vezes. E aí é tão curioso porque a criança está agachada, brincando, ela está ouvindo o desenho e ela está falando a fala do desenho. Estou certo? Sabe por que criança faz isso? Entendam o funcionamento nosso. Deus compreende a gente. O que Ele pede faz sentido. A criança está ali brincando e ela está falando, ela está repetindo a fala porque a criança aprende por repetição. Aí eu chego para a Adriana, você viu a Ana? Você viu a Ana? Você viu a Ana? O que está acontecendo com o meu cérebro? Eu estou ouvindo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo o quão ruim a Ana é. Daqui a pouco eu falei tanto da Ana que eu estou mal com ela, eu estou distante dela, eu estou raivoso dela. Se eu ouvir uma outra Ana fora, eu já vou lembrar da Ana aqui. Então, o segundo ponto é que você tem que morder a língua. Eu passei alguns anos da minha vida mordendo a língua e depois o cérebro. Deus me ensina a não pensar. Me ensina a não pensar de forma inadequada. Me ensina a ver o que as pessoas têm de bom. Senhor, me ajuda nisso. Não me deixa construir esse azedume, essa acidez. Segundo ponto, a blasfêmia. Depois da blasfêmia, para onde você vai? Você começa a gritar. Você grita porque você pensou e porque você falou. Onde é que você vai tirar o grito? Tira sempre de trás para frente. Tira a falação e aí começa a disciplinar a mente. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ver o bem. Não me deixa só ver o mal. Me ajuda a ver o bem. Não me deixa só ver o mal. Uma vez que você grita, você vai ter uma coisa chamada ira. E aqui nós temos uma curiosidade, porque a palavra ira e cólera é a mesma palavra para nós. As duas significam ira. Só que na Bíblia, ira, a pessoa irritada, irada, a ira tem dois tipos de ira. Tem uma que é chamada ergos e uma outra que é chamada tomos, no grego. O que é o ergos? Ergos, que é essa ira aí, é quando eu fico irritado com alguém e eu passo a ter um mau humor. Olha a definição dessa primeira ira. Você pensa mal, você fala mal, você começa a gritar. Qual o próximo ponto? Você vai ter ira. O que é ira? Mau humor. Uma emoção violenta. Uma coisa que agita a alma. Raiva. Uma indisposição natural contra o outro. Você está me entendendo? Você passa a ter essa ira. É aquela atitude que você tem de, gente, não estou suportando. Você está intolerante. Você não está suportando o outro. Você acorda ácida. Às vezes o parceiro, bom dia. Bom dia por quê? Para você vai ser um bom dia, né? Nem lavou a louça. Eu tenho que lavar a louça. Gente,
Então você vai avançando e vai criando uma indisposição com a vida e com aquela pessoa. Você vai ficando irritado com aquela pessoa. Esse é o próximo passo. Você desenvolve ira. Agora presta atenção. Nós vamos estudar esse versículo que eu vou falar para vocês. Porque eu vou falar um pouco sobre educação de filhos lá na frente para vocês. Eu quero mostrar as fases, como que a gente faz com cada fase. Olha o que a Bíblia diz. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Gente, criança agitada, criança mimada, criança armando cena, tem uma chance enorme de nós estarmos provocando eles a ira. Vocês estão me entendendo? Porque a ordem das Escrituras é que nós não podemos fazer aquilo com o filho. A Bíblia diz que o filho tem que se submeter a nós, mas a Bíblia diz que nós, os adultos, não podemos provocá-los à ira. Então, às vezes, o problema está agitado lá dentro de casa porque nós estamos com essa atitude de ira. E o problema é que não para aí. Uma vez que você tem ira, você vai ter uma outra coisa aí chamada cólera. O que é cólera? Dá licença. Queridos, tem uma história verídica de uma pessoa em Belo Horizonte. Ele comprou um carro novo. E o que você faz quando você compra um carro novo no primeiro fim de semana que você está com o carro? Você lava o carro. Você põe na calçada, lava ele, seca ele. Esse rapaz tinha um filho de 5 anos de idade. A história que eu estou contando é verídica. 5 anos de idade. O filhinho pegou uma pedra de fora a fora no carro. O homem tinha esta segunda ira, chamada de cólera, na Bíblia. Ele dobrou a mangueira e deu nas 2 mãos da criança. Inchou, ele assustou, pegou o filho, levou para o hospital, teve uma das mãos amputada. Pasme. A criança dizia assim para o pai: pai, agora eu não vou mais riscar o carro do senhor. Não tinha mão. Gente, você acha que um pai desse quis fazer um negócio desse? Tem doido que faz, é uma verdade. Mas esse homem não era um doido. Esse homem tinha cólera. É um avanço quando a gente não vai tratando as coisas dentro de nós. Mas alguns de nós não cuidamos da mente, não cuidamos da boca, aí nós começamos, não cuidamos do grito, aí nós começamos a avançar. A gente entra numa irritação permanente e depois entra numa cólera, uma reação mais forte. Onde que nós vamos corrigir esse negócio? Na mente. É onde tudo tem que começar. Você tem que disciplinar a sua própria mente. Senão você vai correr riscos com isso. Então alguns aqui vão ter esse desejo. Gente, uma pessoa que tem a vontade de se matar, gente, eu vou pular. Tem filhos aqui de vocês, muito possivelmente, que pegam o estilete ficam se cortando. Sabe o que é isso? Isso é uma ira que, não cuidada, está avançando para uma cólera. Só que ao invés de jogar contra o outro, joga contra si mesmo, chamado de automutilação, extremamente comum em meninas entre 10 a 14 anos. Sabe por que estão fazendo isso? Estão irritadas por dentro e precisam de alguma forma extravasar aquilo. Meus queridos, quem edifica casa é gente pacífica, é gente tranquila, é gente leve. Por isso, nós vamos disciplinar nossa mente para alcançar essa paz pessoal. Vocês estão entendendo? E aí, tem um último estágio. A pessoa avança para uma coisa chamada amargura. O que é a pessoa amarga?
Eu pensei tanto na Ana, eu falei tanto, eu pensei tão mal da Ana, que a Ana grudou. A Ana grudou. E aí, eu fiquei amargo. Então, semanalmente, eu lembro do que a Ana fez contra mim. Eu lembro do que a Ana falou contra mim. Eu lembro daquele dia. E a amargura, a Bíblia ensina que é um pecado de avanço, é um pecado de ponta. Você já está tão sofrido, você não percebeu o que você fez, permitindo o pensamento de alguém, e aquela pessoa, o fato que ela fez, o dia que ela fez, enroscou na tua cabeça. De tal forma que você, como eu falei semana passada, você acorda com a pessoa, toma café com a pessoa, vem trabalhar com a pessoa, porque ela não desliga da tua cabeça. Só que você fica, agora não mais pesado, mas agora você está carregando uma tonelada em você. Gente, vai ficar em paz de que jeito? Vai viver a vida de que jeito? Então a Bíblia diz no outro texto, Hebreus 12, versículo 14, diz assim, versículo 15, diz assim, que é para a gente arrancar, é para a gente tirar a raiz da amargura. Porque se tiver amargura, ela vai brotar e vai contaminar todo mundo aqui. O que pode acontecer? Eu posso afetar todo mundo com relação a Ana. Então a amargura é um pecado que tem que ser arrancado pela raiz. Só que de acordo com o texto, qual é a raiz da amargura? A malícia. Pensar mal de alguém. E o grande problema é que quando uma pessoa fica amarga, quem sofre é ela. Amargura da dor muscular, amargura da infarto, amargura da falta de ar, amargura acaba com a tua imunidade. Por quê? Porque você está o tempo todo pensando coisa ruim. Você está enroscado com aquilo dentro de você. E aí é difícil de resolver. Aí o texto diz assim: antes, sede uns para com os outros. Querido, ele está dizendo assim, mas, o antes significa o mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar atitude se você vai ser o versículo 31 ou o versículo 32. Você tem que decidir se você vai viver na malícia, na falação, na gritaria, na ira, na cólera e na amargura, ou se você vai tomar uma decisão de fazer aquilo que o texto vai te ensinar agora. Antes, é uma decisão que só você pode tomar. Se dependesse de mim a tua decisão, estava resolvido o teu problema. Eu estou numa idade e eu já vi tanta coisa que decide favoravelmente a você. Antes, você tem que tomar esta decisão. Deus, eu estou ouvindo, eu estou entendendo e eu vou começar a corrigir minha mente. Eu não vou permitir que a minha mente seja povoada de coisa ruim. Eu não vou permitir. Senhor, me ajuda nisso daqui. Só você pode tomar essa decisão. Meus queridos, cruz, cabe um. Você não pode tomar a decisão pelo teu marido, nem ele por você. Você pode tomar a decisão por você. Antes, tomou a decisão, aí ele diz assim, sede uns para com os outros. Então, vou traduzir, tomei a decisão. Vamos lá, tomei a decisão com relação a Ana. Sede uns para com os outros. Oi, Ana. Bom dia. Eu não vou poder resolver apenas dentro de mim. Eu vou ter que resolver também em direção à pessoa. Digamos que a Ana me faça mal. Ela literalmente me faz mal. Se ela me fizer mal, eu vou dentro do possível. Você não vai me abraçar um agressor. Acho que você está me entendendo. Mas você vai resolver o agressor dentro de você. Dentro do possível, eu vou com a Ana.
Então, cada pessoa vai ter que determinar esse ponto de até onde é possível ela ir. Você está me entendendo? Então, eu tomo uma decisão interna e aí eu me resolvo com a pessoa, não conversando. Tem gente que não dá nem para conversar, é mentirosa, é manipuladora, é complicada, é agressiva, distorce tudo. Então não é uma questão, Ana, você não faz coisas boas para mim, viu, Ana? Não vai virar e... Que isso? Não. É uma questão de resolver aqui dentro. Eu vou, no que depende de mim, ter paz com a Ana. Ela vai fazer o que ela quiser, a decisão é dela. Se ela não quiser ter paz comigo, problema dela. Mas eu vou tomar a minha decisão. E aí, semana que vem, nós vamos ver o que significa o benigno, o compassivo e o perdoando-vos. Tudo bem?